passaram os últimos 15 dias tranquilos, bastante calor, né? Esses dias. Ontem eu estava conversando com um dos pastores da nossa igreja, falando sobre esse tempo tão meio com a estufa, né? E aí ele me deu uma boa notícia. Ele disse que as formigas estão saindo do formigueiro. Eu falei, mas como isso é uma boa notícia? Ele disse que quando as formigas estão saindo do formigueiro, é sinal que as chuvas estão chegando. E ele tem um chaveiro aqui no Guará, bem no centro, ali na praça. Ele diz, lá na praça as formigas saíram todas. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Então que saiam todas as formigas, né? Para a glória de Deus e para que a chuva venha nos abençoar. É um tempo realmente que a gente sofre bastante, aí, principalmente de as questões respiratórias, né? As crianças, eu tenho 6 netos, 6 netinhos, né? E a semana passada os 6 foram para o hospital, né? São 2 do meu filho e 4 da minha filha. Então, bem um tempo que a gente precisa beber bastante água, se hidratar bastante e esperar com bastante alegria no nosso coração as chuvas que chegarão, né? Para regar aí a terra e também diminuir esse tempo tão difícil. Mas acima disso tudo, o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem feito com que chuva do céu desça sobre o nosso coração, desça sobre a nossa vida, né? E tem regado os nossos corações cotidianamente com a sua graça. Se por um lado nós temos uma terra seca do lado de fora, podemos certamente dizer que o nosso coração está bem encharcado da graça de Deus, do amor de Deus e das suas misericórdias sobre nós. Eu trago mais uma vez um abraço de todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Central, que eu espero ver o pastor Divino, que vou ter de vir com todo mundo aqui. E está todo mundo assim, fica ansioso, querendo conhecer os irmãos. A gente tem que criar aí um dia para a gente vir com os irmãos aqui para conhecê-los e depois os irmãos irem lá para a gente orar uns pelos outros e nos abençoar mutuamente em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. É um privilégio estar aqui falando com vocês sobre Romanos. Realmente é um grande privilégio. Por outro lado, é um grande desafio ter de falar em Romanos em 4 encontros. Então, todas as noites é sempre, ou todas as semanas, sempre em oração para que o Senhor nos conduza àquilo que Ele quer falar a nós dentro da sua palavra e aquilo que Ele quer nos instruir, aquilo que Ele quer nos revelar. Uma coisa é eu acho que falei isso aqui no nosso primeiro encontro, uma coisa é você ter informações sobre a Bíblia, uma coisa é você conhecer textos bíblicos, uma coisa é você saber versículos bíblicos de cor, uma coisa é você saber histórias bíblicas, outra coisa é o Evangelho revelado e encarnado no seu coração. Então, muitas pessoas que estudam, e eu não sou contra isso, né? Estudam teologia, fazem cursos, PhD em teologia, mestre em divindade, isso tudo é muito bom, é importante, tem conhecimento da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse de modo completo. No entanto, a palavra não desceu jamais aos seus corações, são apenas conhecimentos informativos, é apenas uma biblioteca ambulante e não a palavra ambulante. Então, o que a gente sempre está buscando, e assim, eu louvo a Deus, eu olhei aqui que o público da igreja, né, é o público mais de meia idade para frente, né, da minha idade para frente, aí estamos caminhando juntos, principalmente aqui às terças, não sei os outros dias. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que tem irmãos aqui que já têm 20 anos de fé, talvez 30, talvez 40 irmãos e irmãs que já estão caminhando na fé, mas estão aqui para aprender a palavra do Senhor, já ouviram quantas vezes, mas estão aqui, porque a palavra de Deus é assim, a gente vai ouvindo, até que chega momentos em que ela
vai descendo, a gente vai compreendendo, vai descendo para o nosso coração, vai descendo para a nossa alma e se torna de fato verdade, se torna algo absoluto na vida da gente. Né? Então, isso que nós buscamos quando nós lemos a palavra de Deus. Então, eu hoje quero compartilhar com vocês, eu pelo menos espero que eu consiga fazer isso, três assim, assuntos e 3 pontos importantes que o apóstolo Paulo nos declara nesta carta tão rica e que nós não poderíamos deixar de passar sem olharmos para esses 3 pontos. O primeiro deles é sobre a imputação da justiça. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque isso é muito importante. Depois queremos falar um pouquinho sobre a justificação pela fé, como isso funciona, como isso se dá na vida da gente, e depois, havendo possibilidade de tempo, a gente falar um pouquinho sobre essa nova vida no Espírito. Nova vida no Espírito. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer a vocês que a Bíblia é um livro para os cristãos. A Bíblia é o livro para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia é a revelação de Deus para nós, que já recebemos pela fé Jesus Cristo em nosso coração. Então, de modo imediato, a Bíblia não é um livro para pessoas não salvas. A Bíblia é um livro para os salvos. Então, às vezes nós nos enganamos achando que quem tem que ler a Bíblia é o não salvo, para que ele conheça a Deus. Ele tem de ler também. Mas inicialmente, primordialmente, a Bíblia é para o salvo, porque nela se contém a revelação de Deus, para aquele que, entendo o Espírito de Deus, compreenda o que está na palavra. E isso foi, inclusive, o que o apóstolo Paulo diz, que aquele que não tem o Espírito, ele não compreende as coisas do Espírito. Do Espírito. Então, a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Ela é a nossa correção para os salvos. A Bíblia não é para nos salvar. A Bíblia, porque nós já somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, nós conhecemos como Deus nos salvou, e a partir da certeza da nossa salvação, nós caminhamos então conforme a palavra de Deus. Essa é a Bíblia. E o Paulo tenta nos explicar isso de modo muito interessante, e ele vai usar aqui os termos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então vamos abrir novamente a nossa Bíblia no capítulo 4 de Romanos, e eu quero que você acompanhe comigo. Que eu vou lendo o capítulo 4, nós vamos falando sobre o capítulo 4, depois nós vamos falar um pouquinho do capítulo 5 e depois do capítulo 8. Todos aqui já ouviram falar sobre Abraão, amém? Abraão é uma das figuras mais conhecidas na história. Se nós fizéssemos um anúncio hoje, assim a nível internacional, convidando todas as pessoas que se consideram filhos de Abraão para se encontrar em algum lugar, os estudiosos dizem que aproximadamente aí 3 bilhões e meio de pessoas iriam se encontrar. Então quase metade da população ou mais iria se encontrar, pois todos se consideram filhos de Abraão. Os cristãos, né? Os praticantes do islamismo também, os católicos, né? Todos eles, e os judeus, todos eles iriam se encontrar em um lugar só, pois se consideram filhos de Abraão. Tamanho é essa figura, tamanho é esse homem na história da humanidade. E o Paulo chama o Abraão aqui na história para poder nos explicar uma coisa importante sobre a nossa fé, que a gente jamais pode esquecer. E ele chama Abraão para nos explicar isso. Então vamos lá, capítulo 4 de Romanos. Diz assim: que diremos sobre Abraão, o nosso pai humano? O que foi que ele alcançou? Porque se ele foi justificado pelas obras, Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Então olha só o que Paulo está dizendo. Abraão alcançou alguma coisa? Nós diríamos, sim, alcançou. Está na Escritura.
Tá, e ele alcançou o que alcançou pelas suas obras? Ele está perguntando. Se foi, então ele tem do que se gloriar. E quem se gloria em si mesmo, não se gloria em Deus. Então, ele está dizendo, vai explicar para nós como aconteceu. Ele disse, olha, verso 3, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Grife essa palavra aí, se não puder grifar na sua Bíblia, grife aí no seu coração. Isso lhe foi imputado ou justiça. Vamos continuar lendo. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é imputado ou atribuído como favor, mas como dívida. Claro, quem recebe porque trabalhou, quer dizer, trabalhou, adquiriu o direito de um salário, recebeu o seu salário. Contudo, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Então Paulo está chamando a nossa atenção para dizer o seguinte, que Abraão se tornou um homem da fé, se tornou um exemplo para todos nós, porque ele creu em Deus. E tudo o que aconteceu na vida de Abraão não foi fruto do seu trabalho, mas foi fruto da ação de Deus na vida dele. E o Paulo usa a palavra imputar para explicar isso. E eu vou falar mais à frente um pouquinho. Vamos continuar lendo. Verso 6. Assim também Davi fala do homem bem-aventurado, a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Bem-aventurado o homem, a quem Deus atribui a justiça sem as obras. Vai guardando aí no seu coração. E dizendo, aí ele vai citar o Salmo 32. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribui o pecado. Olha que coisa interessante. Todos somos pecadores, nós vimos isso na semana passada, na semana retrasada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, o salmista está dizendo que bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribui pecado. Como é que é isso? Ou quem é esse homem? Ou quem é essa pessoa? Porque todos pecaram. Quem é esse homem que Deus não atribui pecado? Aí Paulo continua para tentar caminhar com a gente, fazer a gente raciocinar. Verso 9, ele diz, essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão ou também para os da incircuncisão? Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Como lhe foi atribuída? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Não, foi quando ele não havia ainda sido circuncidado, mas ainda era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja imputada ou atribuída em favor deles. Ele é o pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porque não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência recebeu a promessa de que ele havia de ser herdeiro do mundo. Ao contrário, foi pela justiça da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, então os que vivem pela fé estão esvaziados, ou anula-se a promessa. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso, por essa razão, a promessa procede da fé. A promessa, irmão, vocês lembram lá de Gênesis capítulo 12? Quem pode ler, por favor? Gênesis capítulo 12,
a partir do primeiro verso, acho que até o verso 3. Quem pode ler, por gentileza? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, existem aproximadamente 32 mil promessas da Bíblia, conforme os estudiosos. Só que todas essas promessas estão vinculadas, estão debaixo dessa promessa. Essa é a grande promessa da Bíblia. Deus disse para Abraão: por meio de você, eu vou reunir e vou abençoar todas as famílias da terra. Porque vocês sabem que na época de Abraão já, as famílias da terra haviam se desunido por causa do pecado. Nós viramos inimigos uns dos outros por causa do pecado. Já na primeira família, o irmão já matou o outro. E aí nós nos tornamos, nós que éramos filhos do mesmo pai, que somos filhos do mesmo pai, nos tornamos inimigos uns dos outros por causa do pecado. E Deus então chama Abraão e diz a ele: Abraão, por meio de você, eu vou reunir de volta todas as famílias da terra, e todos se unirão, todos andarão em comunhão, todos viverão em plena paz, conforme eu estabeleci no meu plano para todos vocês. E a Bíblia fala sobre isso, toda a Bíblia. O profeta Ezequiel, numa parte da sua profecia, o Senhor fala para o povo de Israel: eu vou tirar de vocês o coração de pedra, esse coração incorrigível, vou dar a vocês um coração de carne, vou derramar sobre vocês o meu espírito, e vocês vão andar conforme a minha lei. Lá no profeta Joel, o Senhor diz: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Os velhos terão sonhos, os jovens visões. Vocês vão agora voltar a viver em paz. Quando Jesus veio, Jesus disse: olha, é importante, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, foi a possibilidade, foi o cumprimento dessa promessa que Deus fez a Abraão, de que iria abençoar todas as famílias da terra. Por isso que no dia que o Espírito Santo desceu, lá no Pentecoste, Pedro ficou de pé e disse: está acontecendo aqui o cumprimento da profecia de Joel, que Deus derramou o seu Espírito sobre todas as pessoas. Por quê? Porque só há uma possibilidade de que todas as famílias da terra sejam abençoadas, se o Espírito for derramado sobre elas. Então o Espírito Santo veio há 2000 anos atrás, para quê? Para que todas as famílias sejam reunidas novamente, para que não sejamos mais inimigos, mas para que sejamos irmãos, filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo Filho de Deus que se entregou por nós e nos fez herdeiros da mesma promessa. Amém. Portanto, a mensagem que a igreja tem não é a mensagem de exclusão daquele que está fora, mas a mensagem para que ele venha, porque o Espírito de Deus já foi derramado, a promessa já se cumpriu, de modo que agora, nós que éramos inimigos, podemos agora ser irmãos em Cristo. Amém. Paulo, escrevendo lá em Efésios, a carta de Éfeso, para Éfeso, ele diz que o muro de separação foi derrubado. Na morte de Jesus, o muro de separação foi derrubado. E vocês acreditam que até hoje tem gente que fica levantando muros? Aliás, recentemente, o que a gente mais ouviu
nesses embates políticos, é assim: você que está em cima do muro. Mas que muro? Jesus derrubou todo o muro. Que muro? Ah, que eu estou desse lado e você está do outro lado. Está faltando Jesus. Foi derrubado um muro de separação. Isso não quer dizer que eu posso pensar diferente ou não. Não quer dizer isso. Apenas está dizendo que o muro de separação, de divisão entre nós, seres humanos, Jesus derrubou na cruz. Quem entendeu isso vive pela fé. Quem entendeu isso vive pela fé. Então essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. E tá, vamos então continuar aqui no verso 16. Por essa razão, a promessa, olha aí, a promessa, né, que era isso que eu queria falar, procede da fé. Porque quando Deus chamou Abraão, existia a lei? Não. Quando Deus chamou Abraão, já tinha Moisés com a lei? Não. Quando Deus chamou Abraão, já tinha o rito da circuncisão? Não. E ele chamou Abraão para andar pela fé. Eu gosto muito de um filme que retrata muito bem isso. Alguém já assistiu o Livro de Eli? Esse filme, o Livro de Eli. Eu recomendo, quem não assistiu, assista. É um filme que fala exatamente sobre essa história, né, como Deus fala no coração de um homem, quando não há lei ainda, quando você não tem ritos, quando você não tem religião, quando ainda não existe nenhum parâmetro criado pelos homens de fé, ou aqueles que existem são construídos pelos homens, já que Abraão vivia num período de vários deuses, mas Deus fala no coração dele, apenas fala, e Abraão vai por uma voz que ele ouve dentro de si, e ele sai seguindo aquela voz, ele acompanha aquela voz. E a Bíblia diz que os que vivem pela fé são como Abraão, são aqueles que vivem ouvindo a voz de Deus, aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, a voz do Espírito. Amém. Por isso que a Bíblia está sempre chamando a nossa atenção. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, diz o quê? Não endureça o vosso coração. É para todo dia essa mensagem, porque Deus fala pelo seu Espírito ao nosso coração. Então, o Abraão, está aí o verso 16, né, que nós estamos lendo, ele foi segundo a graça, pela fé, não somente os que são da lei, mas também os que são da fé que Abraão teve. Verso 17, está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Abraão, verso 18, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, assim como lhe foi dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois contava com 100 anos e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus, plenamente certo de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia, espetaculares. E a gente sempre dá bastante atenção para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E devemos dar mesmo, porque a Bíblia dá bastante ênfase a eles. Mas nós não podemos esquecer que há uma ênfase muito grande também sobre as mulheres desses homens, que é Sara, Rebeca e Raquel. Sara, Rebeca e Raquel. Vocês sabem o que elas tinham em comum? Todas três eram estéreis. Então a gente olha para Abraão, para Isaac e para Jacó e vê o grande milagre que Deus faz a partir deles, mas não podemos esquecer que Deus está fazendo também grandes milagres em Sara, Rebeca e Raquel. De modo que
a ação de Deus na humanidade sempre foi de modo completo a todos nós. E o Abraão mais a Sara, eles creram contra a esperança. O que é isso que eles creram contra a esperança? Eles creram contra a esperança natural. Ninguém espera que aos 80 anos, aos 90 anos, vá gerar filhos. Ninguém. E aí Deus vem, diz a Abraão que ele vai ter muitos filhos, e demora quase que 25 anos depois para esse filho, né? Quase 25 anos depois para nascer. Imagina você. Porque, por exemplo, se Deus diz, se tem, por exemplo, alguém estéril, aí tem 20 anos, aí Deus diz a você, olha, você vai ter um filho. Você tem 20 anos, aí passa 25, 30, 35, 40, assim, meu Deus, eu estou com 40, mas ainda dá para esperar, porque é possível, no processo natural, mães com 50 anos até, né, nós já vimos, né, com 50 anos gerar filhos. Agora você imagina receber uma promessa de que vai gerar, você já tem 75, então a angústia é muito maior. Aí você está chegando perto do 100 e nada acontece. Então quando a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, é que olhando para o estado natural de todas as coisas ao seu redor, de todas as possibilidades presentes no seu tempo, não havia forma nenhuma de crer, mas ele creu. Ele creu, e pela fé ele continuou andando, e no tempo determinado por Deus, todos nós sabemos, Sara ficou grávida e veio o nascimento do Isaac. Amém. Isso é para mostrar para nós, de modo natural, que para Deus não existem impossíveis, que Deus é capaz de gerar vida nos ambientes mais inóspitos que nós imaginemos. Então, por exemplo, aquela pessoa que às vezes você conhece e diz assim, esse aqui não tem jeito. Pois tem. Se o Espírito de Deus chegar, essa pessoa aqui não tem, para esse aqui não tem jeito não. Tem. Deus mostrou lá em Abraão que tem. Que ele é capaz de ressuscitar, de fazer nascer, é capaz de dar vida. E aí talvez você diga, eu já tenho intercedido há tantos anos, quantas histórias nós conhecemos assim, né? De irmãos e irmãs que intercedem por suas famílias, por seus filhos, por seus cônjuges, tantos anos, e às vezes no processo perdem a esperança, às vezes morrem, sem ver aquela promessa ou o fruto daquela oração. Mas onde o amor de Deus e a graça de Deus chega, é capaz de levantar, é capaz de restaurar e é capaz de dar vida. É isso que nós enxergamos na vida de Abraão, e foi isso que Abraão viu quando era sozinho, sem ninguém, não tinha irmão, não tinha Bíblia, não tinha culto, não tinha nada, não tinha encontro toda semana para receber uma palavra. Ele era orientado diretamente por Deus e ele seguiu aquela voz do Senhor, mesmo contra tudo que estava acontecendo no seu tempo. Aí é onde eu queria chegar, no verso 22. Por essa razão, diz a Bíblia, por essa razão, isso lhe foi, o quê? Imputado como justiça. A palavra imputar significa atribuir a alguém a responsabilidade de um ato. Ou para simplificar, imputar significa creditar, colocar crédito na conta de alguém. Há uma tradução original da Bíblia que usa exatamente isso. Deus colocou crédito para Abraão como justiça. Então imagine você estar aqui tranquilo e amanhã amanhece lá na sua conta bancária 100 mil reais de crédito. Você vai ficar feliz? Obviamente, né? Claro, vai ligar para o banco, ó, tem 100 mil reais aqui que eu não sei qual é a procedência, mas vai que se descobre a procedência para você ver, você vai ficar muito feliz. Essa palavra imputar é colocar crédito. Deus abriu uma conta para Abraão, creditou justiça nessa conta e disse a Abraão, caminhe, porque já está pago
toda a possibilidade para você poder andar pela fé. Amém. É imputar. Aí, a gente vai entender melhor. Aí o Paulo vai dizer o seguinte, verso 23. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi imputado, mas também por nossa causa, por quem a justiça será imputada a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui para a gente de modo mais simples. Eu tinha até conversado com o pastor Divino se a gente não tinha aqui uma capa, né? Alguém tem um terno aí? Uma capa, uma blusa? Alguém tem uma blusa aí? Ninguém, nesse calor ninguém está carregando blusa, nem japona, nem nada, né? Obviamente, tá bom. Mas imagina o seguinte, o que Paulo está querendo explicar? O Paulo está querendo explicar para nós. Imagina que eu esteja aqui com um paletó. O que Deus fez, irmãos, com a gente? O que Deus fez com a gente? Deus pegou os nossos pecados, as nossas transgressões, e colocou, imagine que pegando esse paletó preto, que são todos os meus pecados, e colocou esse paletó sobre Jesus. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas dores. Então Deus pegou todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os nossos, e colocou sobre Jesus. Quando Jesus foi à cruz, Jesus estava levando o quê? Todos os nossos pecados. Por que Jesus morreu na cruz? Porque ele estava levando os nossos pecados, ele foi feito maldito em nosso lugar. Jesus foi à cruz e Jesus pagou com o seu próprio sangue todos os nossos pecados. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Amém? Amém? Jesus ressuscitou. O que Deus fez? Deus pegou aquele paletó que estava em Jesus de justiça e me vestiu. E vestiu a você. Isso é imputar. Jesus foi lá no meu lugar, cumpriu o que eu deveria fazer, mas não seria suficiente mesmo que eu fosse. Jesus foi no meu lugar. Aí Deus pegou aquele ato de Jesus como justiça, como oferta, como pagamento pelos nossos pecados. Aí pegou o Cristo crucificado, a justiça dele nos vestiu. Isso Paulo chama de imputar. Ele imputou a justiça de Deus sobre nós. Isso quer dizer o seguinte, que todos os seus pecados estão perdoados. Pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Todos os seus pecados estão perdoados. Por quê? Por causa de Jesus. Por isso que Paulo está chamando a atenção para dizer assim, o Abraão, ele não foi salvo por causa da lei. Não foi a lei que salvou Abraão. Não foi a circuncisão. Não foi o fato de fazer parte do judaísmo, de ser circuncidado, ou interpretando aqui para a nossa linguagem hoje, não foi o fato de ser batizado numa igreja, de ter um cartão de membros, ou de ser pastor, ou de uma igreja, não. O que nos salva é o sacrifício de Jesus, a justiça de Deus em Jesus, que é colocada sobre nós. Amém. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês assim, importante sobre isso, que o Paulo diz que quando nós pensamos, quando nós achamos que o que está fazendo com que a gente caminhe são as nossas obras, é que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo isso, e por isso Deus está me salvando, porque tem assim, a gente tem algumas incompreensões.
há muita gente dentro da igreja ainda querendo ser salvo. Tem muita gente ainda buscando a sua salvação. Tem muita gente ainda inseguro com relação a isso. De modo que se de repente perguntasse assim, todos estão certos da sua salvação, às vezes alguém titubeasse. Irmãos, nós estamos aqui porque Jesus já nos salvou. Você já é um salvo em Cristo Jesus. Você não está correndo nenhum perigo dizendo assim, eu estou correndo. Não, você está em Cristo Jesus. Você é salvo. Por quê? Porque Deus pegou a justiça de Jesus e colocou sobre você. Então, não é você que está trabalhando, você que está fazendo, você que está numa correria para dizer assim, nossa, eu preciso fazer isso aqui para que eu seja salvo. Nós não caminhamos pela fé em obediência à palavra de Deus para sermos salvos. Nós caminhamos em obediência à palavra de Deus porque nós somos salvos. Nós não estamos caminhando para alcançar a vida eterna, conquanto haverá o tempo da glorificação. No entanto, João diz que quem tem o Filho já tem a vida eterna. Então, essa é uma realidade presente aqui agora. Não é lá no céu que você vai receber vida eterna. Não é no dia do arrebatamento que você será salvo. Não é no dia em que Cristo te chamar, seja individualmente ou coletivamente, que você receberá o seu selo de salvação. Você já foi selado desde o dia que o Espírito de Deus entrou em você, fez morada em você. Você é templo de Deus, casa de Deus, você é um salvo. Você é um salvo. E o que o salvo faz? O salvo em Cristo Jesus. Ele vive conforme a vontade do seu Pai, do seu Senhor, do seu Pai. Então o que nós estamos fazendo aqui? Procurando, pelo Espírito de Deus, a revelação máxima de Deus, para que nós possamos andar conforme o nosso Pai, e não procurando ser salvos, mas procurando andar conforme o nosso Pai, porque nós já fomos salvos, porque só é possível andar conforme o Pai se você for salvo. Deixa eu tentar ajudar aqui a gente compreender isso com um texto da Escritura que está em Romanos capítulo 12, verso 14. Quem pode ler, por favor? É bem conhecido. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não, desculpa, eu falei Romanos? 12, 14. Não, perdão, Hebreus, perdão. É Hebreus. Ainda bem que eu errei no livro certo. Uma vez eu estava fazendo um estudo escatológico de falar sobre Jacó e pedi aos irmãos para abrir Jacolossenses ali na correria, e deu muito trabalho para achar esse livro na Bíblia. É Hebreus 14. 12, 14. Segui a paz com Isso. todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu dar aqui para vocês uma... A gente sempre pensa assim, bom, eu tenho que me santificar para que eu possa ver o Senhor. Eu preciso me santificar, porque vai chegar o dia do Senhor, e então eu preciso estar santo para ver o Senhor. Essa possibilidade mais recorrente que a gente tem de interpretação desse texto. Mas deixe eu aqui só tentar um outro caminho aqui com vocês. Seguir a paz com todos. Amém? Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa eu perguntar a vocês. É possível uma pessoa que não tem uma experiência com Deus se santifique? Não. Às vezes a gente costuma dizer assim, você precisa ser santo para que você tenha um encontro com Deus. Ninguém
será santo para ter encontro com Deus. O que nos santifica é o encontro com Deus. Então, quando eu encontro com Deus, aí eu começo o processo da santificação. Sem encontro com Deus, zero de possibilidade de santificação. Então, quando o escritor está dizendo, quando ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está dizendo que se eu não me santificar, eu que já estou em Cristo, se você não santificar, nenhuma outra pessoa terá a possibilidade de ver Deus. Se eu não me santifico, como as pessoas poderão ver Deus? Porque como as pessoas veem Deus hoje? A igreja é quem revela Deus. Amém? A igreja é quem revela Deus. Quem é que está responsável por revelar Deus lá no condomínio onde você mora? Quem é que está responsável em revelar Deus lá no seu ambiente de trabalho? Então, seguir a paz com todos e a santificação, que é essa caminhada com Deus, que é esse processo de cada dia estar mais parecido com Cristo, seguir essa santificação, porque essa é a possibilidade de as pessoas verem Deus no nosso tempo. Verem Deus por meio da sua vida. Então, nós não estamos aqui para garantir a nossa salvação. Ela já está garantida. Jesus já garantiu na cruz. Nós estamos aqui para sermos formados à imagem e semelhança do nosso Deus, para que a cada dia a gente se pareça mais com Ele, e à medida em que a gente se parece mais com Ele, mais pessoas vão conhecendo Deus. Mais pessoas vão conhecendo Deus. Então, certeza de salvação é um ato que Paulo diz assim, nós devemos guardar isso no nosso coração. Então, foi atribuído a justiça de Cristo na cruz, já perdoou todos os seus pecados. Então, você não tem que estar preocupado com os seus pecados. Deus já resolveu isso para você. Deus já resolveu isso para você. Ah, e se eu pecar? Aí você está pensando nisso? E você está pensando nisso? Porque o pecado na vida de cristão é um acidente que pode acontecer. O que é um acidente? É uma coisa improvável, uma coisa que não se estava esperando, é uma coisa que aconteceu sem que eu me percebesse. Mesmo que ele aconteça, já está perdoado. Já está perdoado. Então, eu caminho pela fé, porque a minha salvação está garantida. Eu não estou trabalhando para ser salvo. Eu estou vivendo pela fé porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque a mesma forma em que Deus atribuiu a Abraão, antes de todas, acreditou para Abraão, falou, Abraão, está aqui, estão perdoados todos os teus pecados, pode caminhar que eu garanto a sua vida. É esse que é fé. Que o Abraão caminhou pela fé e se tornou o pai de todos aqueles que creem. Creem em quê? Creem que na cruz Deus pagou todos os nossos pecados e transgressões e agora disse para nós, pode andar que você está garantido. Isso é viver pela fé. Vamos continuar, que a gente vai entender melhor. Aí o Paulo diz aqui um dos textos mais conhecidos de todos nós. Romanos capítulo 5, verso 1. Quem pode ler, por favor? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Divino. Irmão, só este versículo seria suficiente para o entendimento do Evangelho. Justificados pela fé, temos paz com Deus. O que você entende dessa afirmação? O que você diria em primeiro lugar assim? O Paulo está dizendo que justificados pela fé, temos paz com Deus.
Isso a gente não pode dizer que o Paulo está dizendo então que nós vivíamos em guerra com Deus. Ele pode estar afirmando isso, ele está dizendo, justificado agora nós temos paz com Deus, significa que nós estávamos em guerra com Deus. Mesmo sem saber. Esse é o problema do ímpio. É que ele pensa que está tudo legal com ele, só que ele está em guerra com Deus. Mas nós não. Paulo diz, justificados pela fé, temos paz com Deus. A palavra aqui, justificados, esse termo justificação, que é um dos termos teológicos mais importantes da nossa fé, justificação é um ato declaratório de Deus. Justificado não é alguém que se tornou justo enquanto caminhava. Justificado é uma pessoa que Deus declarou justo. Justificado é aquele ato declaratório de Deus. Deus olhou para você e disse, você está justificado por causa do meu filho. Amém. Glória a Deus. Então, justificação não é um ato processual na vida da gente, de modo que você diz, hoje eu estou justo, amanhã eu vou ser mais, depois de amanhã mais justo um pouquinho. Não. Justificação é o ato declaratório de Deus. Em Cristo Jesus, Deus olhou para você e disse, você está justificado. Você está no prumo. Essa palavra justificada, ela é inclusive utilizada, quem trabalha aí no ramo gráfico, ela é uma palavra muito utilizada. Inclusive, quem trabalha e faz textos no Word, por exemplo, já viu lá quando você vai editar, formatar o texto, não tem lá lugar justificar? Quando você aperta o justificar, o que ele faz no texto? Ele enquadra o texto dentro ali do parâmetro que você delimitou. A palavra justificar naturalmente vem disso também. É colocar dentro de um parâmetro. É colocar dentro de um lugar definido. Então, justificar naturalmente se entende isso. Agora, de algo muito mais profundo que eu queria chamar a sua atenção, é que Paulo está dizendo que esta justificação, que Deus nos justificou em Cristo Jesus, não é apenas um ato declaratório do qual Deus dissesse para você, eu queria que você, de tudo que você ouviu aqui hoje, que você guardasse isso. Justificação. Não é que Deus disse para você, olha, você está justificado, não tem nada contra você mais, e agora você pode ir. Porque a justificação, do ponto de vista natural e humano, é quando alguém chega diante do tribunal, e aí o juiz diz, não há nada contra você, você pode ir embora, você está justificado. Isso é muito importante. Mas em Deus, aqui no Evangelho, a palavra justificação está dizendo o seguinte, você está justificado por causa do meu filho, não há nada contra você, e agora você pode vir. E não apenas você pode ir. Olha o que diz o verso 2. Olha que interessante. Ele diz, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também o quê? Acesso. Acesso. Vocês lembram lá de Hebreus capítulo 10, verso 19, porque pelo sangue de Cristo, o vivo e novo caminho que se nos abriu, nos deu o quê? Acesso ao Pai. Então uma coisa é Deus dizer para você, eu te perdoei, você está perdoado, pode ir. Outra coisa é Deus dizendo, você está justificado, não há nada contra você, pode entrar. Pode entrar. Então, Deus nos justifica para caminhar com Ele. De tudo, irmãos, de todas as coisas que nós precisávamos. Seja perdão de pecados,
seja libertação de culpa, seja a garantia de salvação, seja a garantia de vida eterna, bênçãos de todas as coisas. A coisa mais importante para nós é que nós tivéssemos acesso a Deus. Porque sem acesso a Deus, mesmo que tivéssemos todos os pecados perdoados, nós seríamos andarilhos. E jamais teríamos condições, aí nós seríamos pecadores perdoados, mas sem o caráter de Deus. Porque lembram que aqui em Romanos mesmo, no capítulo 8 de Romanos, verso 28 e 29. Quem pode ler, por favor? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha aí. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, pois esses que ele chamou antecipadamente, conheceu, predestinou, para quê? Qual o objetivo? Para entrar no céu? Não. Para serem conforme a imagem do seu Filho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, com todo carinho. Se eu, Eliel, entrar no céu do jeito que sou, eu estrago o céu. Se você entrar no céu do jeito que é, você estraga o céu. O objetivo de Deus para nós não é primordial, não estou dizendo que não é primordialmente nos levar para o céu. O objetivo dele é mudar a nossa vida de forma que a gente seja conforme a imagem do seu Filho, porque Jesus é o ser humano perfeito. Jesus é o tipo de gente que a gente deve ser. Então, todas as coisas cooperam para que esse objetivo de Deus seja formado em você. De modo que no dia da grande chamamento de Deus, não seja um monte de bicho que Deus vai estar mudando em cima da hora para ir para o céu. Porque muita gente acredita assim, não, eu posso viver do jeito que quiser, porque ali na hora do arrebatamento Deus tem misericórdia, me transforma. Não, nada disso. Deus está nos transformando agora, porque nós somos filhos de Deus agora, nós temos vida eterna agora, nós revelamos Deus agora, nós participamos da missão de Deus aqui na terra. Nós somos como Jesus. Jesus veio, desceu, andou aqui para fazer a vontade do Pai dele, morreu no nosso lugar que a gente não podia fazer, deu-nos o Espírito Santo e disse, agora vocês andem como eu andei, até o dia que o nosso Pai nos chamar para a gente ficar junto eternamente. Então, o que Deus está fazendo é me mudando, me moldando a cada dia, e Deus está utilizando todas as coisas. Aí ele diz, todas as coisas concorrem para esse bem. Por isso que, às vezes, você está passando dificuldades, tribulações, e você fica ali preocupado com a dificuldade e tribulação. Você não está perguntando para Deus se isso está servindo para o seu aperfeiçoamento. Você não está perguntando para Deus de que modo isso está trabalhando para que você seja feito à imagem e semelhança do Filho de Deus. Alguém faz um mal contra você e você fica irado contra a pessoa. E Deus diz, olha, isso aí é para gerar paciência em você. Isso aí é para gerar em você um espírito humilde. Essa dificuldade e adversidade que você está passando é para que você deixe de ser ansioso, para você depositar confiança em mim. Essa perda que você teve, eu estou trabalhando em você, porque você é alguém que não está experimentado em perder. Eu estou fazendo de você um homem conforme a imagem do meu.
Por isso, irmãos, que tudo que a gente tem que olhar nessa vida é para Jesus. Tudo que a gente tem que fazer é olhar para Jesus. Como é que Jesus andava, como Jesus comia, como Jesus falava, como Jesus se relacionava com as pessoas, como Jesus se relacionava com o pai dele, como Jesus se relacionava com a família dele, como Jesus andava com os outros, como Jesus andava com seus discípulos, como Jesus doou a sua vida, como Jesus fez essa entrega de vida aos outros, como Jesus revelou o Pai, como Jesus vivia. É isso que Deus está fazendo. Porque o restante está garantido, sua salvação está garantida, o céu está garantido, os seus pecados estão perdoados pela fé. Se você recebe isso pela fé em Jesus Cristo, agora você vive para ser alguém à imagem e semelhança do Filho de Deus. De modo que por meio de você também, inúmeras pessoas conheçam a Deus. É para isso que a gente está aqui. Você acha que está aqui para ganhar dinheiro? Nada contra. Pode ganhar tranquilamente, tá bom? Trabalho, pode ganhar, pode construir, pode prosperar, não tem problema nenhum. Mas esse não é o objetivo final. Nós cantamos aqui uma canção, logo quando eu cheguei, eu acho que é o 35, 36, Cristo é o nosso tesouro, foi isso? Uma das canções que nós cantamos aqui, logo Cristo é o nosso tesouro. Cristo é o nosso tesouro. Cristo é o nosso tesouro. O que significa? Quanto mais eu tenho de Cristo, mais rico eu sou. Quanto mais parecido com Cristo, mais rico eu sou. Quanto mais de Deus há em mim, mais do céu há na terra. Quanto mais de Deus em mim, mais de Cristo na terra. Quanto mais de Cristo em mim, mais de justiça de Deus na terra. Até o dia em que Deus determinar o fim de todas as coisas. Por isso que o Paulo está dizendo. Então você não tem que se preocupar com a sua salvação. Ele já imputou isso a você e pela fé você está justificado. E justificado pela fé nós temos paz com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, se a gente vai finalizando aqui. Duas coisas importantes. A Bíblia fala de paz com Deus e paz de Deus. São duas coisas diferentes. Paz de Deus e paz com Deus. Então, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus. A rebelião. Nós nunca aceitamos nos submeter a Deus, desde o dia fatídico lá do jardim. Nós não aceitamos mais nos submeter às ordens de Deus. Foi essa grande mentira que o diabo contou para nós. E nós então entramos. E entramos então em guerra com Deus. Então, Deus guerreou conosco durante toda a história. E sabe o que aconteceu? Você perdeu. Você perdeu. Eu perdi. Deus venceu. Glória a Deus. Ele venceu. Ele desceu e falou: eu vou lá e vou mostrar para você que você não vai ganhar essa guerra. Porque se você ganhasse essa guerra, seria a sua perdição eterna. Mas Deus veio, venceu você e falou: agora está aqui pelo meu filho, você anda comigo, acabou a guerra. Estamos em paz. Irmão, não tem nada mais delicioso nessa vida do que ter paz com Deus. Paz com Deus. Deus não está em guerra com você e você não está em guerra com Deus. Paz com Deus. Você pode falar com Ele em qualquer hora. Você pode conversar com Ele a qualquer hora, do seu jeito. Aproveite o seu tempo. Aproveite, você está em paz com Deus e Deus está em paz com você. E acredite mais ainda. Essa paz não foi uma paz proclamada por mim, porque eu poderia voltar atrás. Mas uma paz proclamada por Ele. Ele disse: eu estou em paz com você. Então não tenha medo de Deus.
Não tenha medo de Deus. Deus é um ser que não se deixa ser pego de surpresa. Fique tranquilo. Deus é um ser indecepcionável. Ah, eu fiz uma besteira que não deveria ter feito. É uma pena. Mas você não pegou Deus de surpresa. Ele já sabia. Sempre soube. Mas ele disse, eu não estou em guerra com você. Por isso, irmão, por isso, que quando a gente faz o que não deve, ou quando a gente tem aquela sensação de que está ficando distante, você tem que chegar para Deus. Ou sendo mais claro, você pecou, teve a certeza que cometeu algo que não deveria fazer, sabe o que você tem que fazer? Corre urgentemente para Deus. Corre para Deus. É o único lugar do conserto e da reconciliação. Muita gente perde tempo na vida porque fez o que não deveria fazer, aí achou que a única forma é correr de Deus. Ah, porque eu pequei contra Deus, agora eu estou com medo de Deus. Aí corre. Aí muitos acham que faz isso saindo da igreja, da comunhão dos santos. Muitos fazem isso abandonando o que fazia, abandonando os seus trabalhos, abandonando a missão que vinha fazendo. E aí pensam que com o tempo, com o passar do tempo, Deus vai ficando mansinho, de modo que uma hora ele pode voltar mais tranquilo. Esse é outro sofisma, engano. Você não está em guerra com Deus, Deus não está em guerra com você. Ele conhece você, Ele me conhece, sabe as minhas fraquezas, sabe que mesmo sendo salvo, tendo o Espírito Santo, tendo a vida eterna, mas eu estou habitando num corpo mortal e que eu estou em guerra comigo, constantemente, para viver em obediência ao Senhor, mas Ele me conhece completamente. E Ele sempre diz, eu abri um acesso para você vir sempre, e não para você ir. O caminho está aberto para você vir, e não para você sair. Aí o Paulo diz, essa é uma grandeza do Evangelho. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Pastor Divino, podemos ir mais uns 5 minutos? Tá, só para eu completar aqui um raciocínio que eu acredito que faz parte disso, do Romanos capítulo 8, para a gente finalizar. Pastor, quando o senhor está falando em paz, eu tenho uma dúvida aqui, falando em paz. No Romanos 12, está escrito, Romanos 12, 18. Está escrito, se for possível, quando estiver em vós, tende paz. Esse se for possível aqui foi erro de tradução, ou porque tem hora que a gente tem que brigar muito? Como é que é isso aqui? É, porque Essa fica assim, ó. Porque se for possível, sim, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. é porque Aí eu quero saber o que é isso aqui. Eu pego outras versões e ainda continuo com essa dúvida. Antes do senhor olhar para o assunto, né, já que o senhor está falando na paz. É porque a paz proclamada, quando nós proclamamos paz, não é? Nem sempre ela é recebida. É uma possibilidade que você queira a paz e a pessoa não quer. Então, mas na medida do que tente ter paz com todo mundo. Com todo mundo. Tá? Há situações que não dá paz. Né? Não dá. Você sai, mas Deixa sai lá. na paz. Isso. Você sai na paz. Lembra quando Jesus disse aos discípulos para que eles fossem pregar o Evangelho, saíram de 2 a 2? Aí Jesus disse o quê? Na casa que vocês chegarem, forem recebidos o quê?
paz com eles. Se não, saiam de lá e continuem fazendo o trabalho de vocês. Porque, na verdade, é impossível paz com todos. Não é? Mas aquilo que a gente puder fazer para viver em paz, essa é a recomendação do Evangelho do Senhor Jesus. No que depender de vós, né? No que depender de você. Você sempre oferece a paz. Você sempre oferece a paz. Bandeira branca, sempre. Está do seu lado, exatamente. Você não conseguir saber que também nem Jesus conseguiu. Tem condição. Sim, sim. Obrigada. Romanos 8, para a gente terminar assim, feliz da vida hoje, e para todos sempre, amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Oh, já leu isso? Você já tinha lido esse versículo? Portanto, agora, nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Quem está declarando isso é Deus. Glória a Deus. Nenhuma condenação. Eu lembro da história, diz que Lutero, né? Diz que uma vez o diabo apareceu para Lutero e falou: rapaz, você é um pecador. Pecador. Eu disse: sou mesmo. Aí o diabo trouxe uma relação dos pecados de Lutero, trouxe para ele. Aí ele pensou: aqui, você é isso e aquilo. Aí o Lutero: não, você está esquecendo um monte de coisa, pode voltar a escrever mais, tem mais coisa, põe mais coisa aí. Aí o diabo voltou: tá aqui a lista, aqui, ó. Aí, pois é, ele citou aqui, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode apresentar a lista, mas em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Por quê? Versículo 2, está aí. Por quê? E é isso que eu queria finalizar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Olha que coisa linda. A obra, irmão, toda a obra de salvação de Deus em nós é ato de Deus. Ele justifica, ele imputa a justiça, aí ele troca. Isso aqui significa troca. Há um princípio ativo em nós, antes de Cristo, que é o princípio de fazer apenas aquilo que gera morte. O nosso coração só deseja isso. Princípio que nos leva a uma força ativa, que nos leva sempre para a lei do pecado e da morte. Por isso que todos os irmãos que viveram antes de Cristo, e que tinham apenas a lei, eles olhavam para a lei. Aí quando o camarada lia, não adulterarás, o que ele fazia? Aí é que ele adulterava. Porque o princípio ativo dentro dele não é para a obediência da lei, mas para a morte. Aí quando ele lia, não cobiçarás, o que ele fazia? Aquilo atiçava nele a cobiça. Por isso que ninguém foi salvo pela lei. E o pastor divino leu no início da nossa celebração aqui do nosso culto hoje, que o fim da lei é Cristo, o objetivo da lei. O fim no sentido de objetivo, a finalidade, o objetivo da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Então o que Deus fez? Deus imputou a justiça de Jesus para nós, nos declarou justificados, e mudou, conforme o apóstolo Paulo, o princípio ativo que estava dentro de nós. O princípio ativo dentro de mim, antes do Evangelho, era viver conforme a lei do pecado e da morte. Mas agora, os que estão em Cristo receberam o Espírito, receberam a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, o que está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, está gerando vida. E aí ele vai dizer mais adiante, a gente vai ter tempo, que aí é está militando dentro de nós a carne e essa lei do Espírito. A carne e a lei do Espírito. No entanto,
a lei do Espírito de vida para aqueles que vivem, né, conforme a palavra do Senhor, tem a mentalidade diferente, eles passam a viver obedecendo ao Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então imagina o seguinte, antes de você receber o Espírito Santo no seu coração, imagina o seguinte, você está andando aqui e o Espírito Santo está aqui. Você está andando e o Espírito Santo está aqui. Ei, você precisa se converter. Ei, esse caminho está errado. E você está caminhando. O Espírito Santo, ei, e você vai caminhando. Ninguém foi salvo assim. Aí o Paulo está dizendo, depois da morte de Jesus, a possibilidade do Espírito, o Espírito veio a nós e agora é assim, ó, o Espírito aqui e você aqui. Mudou. Aí o Espírito Santo é para cá. Ah, sim, agora é para cá. Ah, sim, agora você vai para cá. Ah, sim, senhor, agora você tem que andar para cá. Antigamente o Espírito estava tentando ou fazendo com que você se convencesse da justiça, do juízo e do pecado. Agora que você foi convencido, você anda para gerar frutos da vida. Ele direciona você e fala, você vai andar aqui. Agora sabe, tudo isso obra da graça de Deus. Obra da... Ninguém pagou nada, ninguém deu um centavo, não é das nossas obras, não é do que a gente faz, não é do que a gente realiza, mas é tudo pelo que Jesus fez, realizou por nós e Deus nos deu gratuitamente, só para você viver pela fé, olhar para Jesus e falou, eu vivo pela fé nesse sacrifício e eu entrego toda a minha vida. Como disse Paulo, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de tudo aquilo. Amém, irmãos? Curve sua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra eterna, pela tua palavra verdadeira, e que ela, a palavra encarnada por meio do Espírito, esteja no nosso coração, plantada, e que nós, entendendo a palavra do Senhor, vivamos pela fé, numa entrega genuína, integral e voluntária ao Senhor, sempre gratos por essa tão grande salvação que o Senhor nos deu por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra juntos, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém.